Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã para a honra e glória do Senhor, né? O ontem não se pode voltar atrás. O hoje é nosso e o amanhã pertence a Deus. Por isso é muito importante que nós possamos estar na presença do Senhor hoje, porque hoje é o dia de nós recebermos bênçãos, vitórias, milagres. Hoje é dia de nós provocarmos aquilo que nós queremos na presença do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez no devocional, deixe o seu nome aqui no chat, o nome da sua família. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Pastora Genesi, seja bem-vinda. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Vamos ler juntos, né? Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai ao meu outro lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por disseste. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pulei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Hoje são 9/4/2024, né? Eu gostaria de chamar agora a missionária Jerusa para louvar, então louve, simplesmente louve. Missionária Jerusa está aí? Adorando, louve, recitando, louve. A gente não pode deixar de adorar e louvar o nome do Senhor, né? A paz do Senhor, amados, bom dia, tudo bem? Vamos estar adorando o nome do Senhor, então, nessa manhã. Onde está aquele brilho nos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como anjo, Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar, até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. O Senhor está contigo nessa manhã. O Senhor é aquele que vai diante de você. O Senhor é aquele que te leva, te segura, te sustenta com sua destra de suas mãos. Amém? Ele ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que ele te prometeu se cumprirá. Creia. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo. Oh, aleluia!
E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Amém? Deus está contigo, Deus está comigo. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que lindo louvor, né? Deus sempre está conosco, Ele nunca nos abandona, né? Eu gostaria de chamar aqui a pastora Genesi, estava com saudade dela. A senhora pode fazer a oração inicial, orar pela vida da pastora Mônica, que vai ministrar a palavra. Eu não estou vendo a pastora Mônica aqui, mas eu vou já dar um toque para ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque Ele é fiel o tempo todo. E como nós ouvimos no louvor, Ele está contigo, está comigo, e vamos fazer a obra, que seja um dia de muitas bênçãos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós oramos nesta manhã, agradecendo a Ti, Senhor, por mais um dia, porque sabemos que todas as manhãs o Senhor renova suas misericórdias sobre nós, e as tuas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, e que possamos viver esse dia, e sabemos que esse dia é um presente de Deus para nós. Senhor, usa-nos pela tua infinita misericórdia, abençoa a tua filha que vai trazer a tua palavra, usa na unção do teu Espírito Santo, e que venhamos ser edificados nesta manhã, porque a tua palavra já é abençoada, a tua palavra é inspirada pelo teu Espírito Santo, e que nós venhamos, Pai, ter um ouvido sensível para guardar tudo o que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. A tua palavra diz: bem-aventurados que lê, e os que ouvem, e os que guardam as profecias desse livro. Nos ajuda a guardar a tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastora Genesi. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Né? Missionária Genesi. No final, se der um tempinho, eu quero dar um testemunho, bem pequenininho, mas um testemunho muito glorioso. Amém. Fique aí que só dá testemunho e faz a oração final, tá bom? Ok, combinado. Pastora Mônica, tudo é no tempo de Deus e é do jeito dele, né? Quando a gente se coloca na mão do Senhor e Ele vai lá e organiza tudo. Seja bem-vinda em nome de Jesus, que a senhora seja muito usada nesse momento, amém? Amém. Glória a Deus, meu Deus, Deus é forte, Deus é bem maravilhoso. Pai do Senhor, gente, bom dia. Meu assunto, um dos meus assuntos prediletos, né? Mateus 11, 25. Vamos lá, Mateus 11, 25. Um assunto que foi falado que dia que eu entrei a última vez pela missionária Isabel? Acho que foi sexta, sábado, nem lembro. Eu estava sem celular, né? Mais uma vez, quinta vez que o celular vai para o concerto. Ai, Jeová. O poder do perdão. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Esse versículo é, se não me engano, em Mateus 6, a continuação do Pai Nosso, né? Já falei isso aqui, já preguei algumas vezes sobre perdão, pastora Amália, tantas pessoas já falaram sobre isso, e quando a missionária começou a falar sobre perdão, e há poucos dias a pastora Amália falou, eu falei, se Deus tem trazido esse assunto, irmãos, é porque ele tem urgência, sabe? É porque ele precisa, nós precisamos desse perdão. Fomos perdoados, por que não perdoar? Ricamente, milionariamente, como eu gosto de falar,
né? Por que não perdoar? Então, Deus, ele tem nos perdoado. Cadê minha Bíblia? Estou procurando na outra aqui, não estou achando. Dentre todos os ensinamentos das Escrituras, acho que perdoar aquele que nos ofendem acho que é um dos mais difíceis de obedecer, né? Porque nós, como carne, irmãos, somos obstinados, de dura serviço muitas vezes, e tem aqueles que não levam o desaforo para casa, que não se dobra diante do outro, me ofendeu, vai ter que pagar, vai ter que ser na mesma moeda, e se for preciso, vai ser um pouquinho mais também. Então, nós olhamos, me ofendeu, me feriu, vai ter que sofrer algum tipo de dor também. Não, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar, né? Olho por olho, dente por dente. Vem aí Mateus, o Sermão da Montanha, vários ensinamentos, e aí a gente vem, Jesus nos ensinando a orar, né? Em Mateus 6, quando começa no versículo 11, o Pai Nosso, né? E aí o versículo 14 e 15 é a continuação, irmãos. Porque quando o versículo termina aqui, né? No amém, amém, a gente fecha o Pai Nosso aqui, no versículo 13. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, acabou. Aí ele já bota aqui, ó, um condicional, a continuação do versículo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Quer ser perdoado? Tem que dar o primeiro passo. Quer receber o perdão de Deus? O primeiro passo é nosso, né? O primeiro passo é nosso. Eu tomo uma atitude, eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho desejo de perdoar tal pessoa. Irmãos, não é sentimento, não é a minha vontade, é uma tomada de decisão, é igual amar. Eu decido perdoar, mesmo sem vontade. E aí eu faço isso aqui no reino físico, no reino espiritual é com o Papai do Céu, é o nosso Todo-Poderoso. Aí ele vai dar o fechamento. Minha filha tomou atitude, agora eu vou agir. E muitas vezes as bênçãos começam a vir quando perdoamos, a cura começa a vir, a cura física, a cura emocional, a cura da nossa alma começa a vir quando nós liberamos esse perdão, porque estavam retidas as bênçãos, porque a nuvem negra da falta de perdão impedia que a chuva de Deus caísse sobre as nossas vidas. Então é necessário. Eu gosto de falar de perdão porque eu vivo perdão todos os dias, porque eu fui muito perdoada, eu fui tão amada e tocada através do perdão de Deus, que é impossível eu não retribuir a ele, aos meus irmãos, às pessoas que me ofendem, que me odeiam, que me perseguem, que me machucam. É difícil? Irmãos, não é fácil, não. Porque se fosse fácil, Deus não teria nem colocado esse condicional aqui. Aprendamos com Jesus a perdoar. Ele perdoou e ainda fala assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem, os pequenininhos aí não sabem o que estão fazendo. Olha que grandeza que ele nos ensinou, né? Se nós temos que imitar a Cristo, uma das coisas foi esse perdão. Perdão na cruz, o perdão diário, né? Nossa tendência é nos agarrar à ofensa, nos agarrar até a dor que essa ofensa causa em nós. A gente se alimenta disso, fica remoendo aquilo, deita pensando naquilo, acorda pensando naquilo, e numa maneira de ver a pessoa sendo ferida também, mesmo que não seja, talvez, algo por você, mas você pede a Deus vingança. Você pede a Deus que machuque aquela pessoa. E Deus está sussurrando no seu ouvido. Perdoa, filha, perdoa, perdoa. Eu fui muito ferida na minha infância, e eu nunca contei para minha mãe morreu sem saber de muitas coisas da minha vida, que eu nunca tive coragem de contar para ela. Mas aos meus 24
4 anos, mais ou menos, eu contei para o meu pai. O meu pai é meu amigo, meu confidente, eu conto coisas que filhas geralmente não contam para pai, e eu conto para o meu papai. E eu falei com tanta raiva, com tanta ira, eu despejei um balde de ira sobre o meu pai, sobre mágoa, sobre dor que eu guardei a vida inteira. E sabe o que eu esperava do meu pai? Que ele tivesse o mesmo sentimento que eu, que desejasse a morte como eu desejava, que desejasse o mal como eu estava desejando para aquelas pessoas. E porque não foi só uma, irmão, foram 6 pessoas que me fizeram mal. Então, eu esperava essa atitude do meu pai. Eu vi que meu pai fechou os punhos e apertou, tremeu, respirou fundo e ele abriu a boca, para minha surpresa, e disse: perdoe. Oh, irmãos, que choque. E meu pai fez: perdoe. Porque eu sei que naquela hora que ele falou desse jeito, ele também estava perdoando. E para mim, foi muito difícil ouvir aquilo do meu pai, né? E eu disse: não, eles têm que pagar, porque estava me doendo, estava me sangrando, e eu queria que aquelas pessoas, mesmo depois de tantos anos, sangrassem. E eu disse que eu não lembro o nome, né? Nessa época eu tinha 6 anos para 7, por aí. Eu sabia que um deles já estava morto porque era idoso na época, era um senhor já. E eu falei: mas já deve ter morrido. Meu pai, libere perdão no reino espiritual para essa pessoa e as bênçãos no reino físico te alcançarão. Não foi na mesma hora, não foi no mesmo dia. Irmãos, demorou ainda. Demorou, porque o meu processo de perdão mesmo começou, já tinha uns 32 anos, 33 anos, quando eu fiz um seminário de O Perdão Cura a Alma. E foi libertador. Foram 3 dias de seminário, que parece que eu morri no primeiro dia, fiquei debaixo da terra no segundo e ressuscitei no terceiro. Né? E na segunda noite foi quando o Espírito Santo falou comigo e eu comecei a anotar primeiramente o nome das pessoas que tinham me ofendido, e eu anotei uma lista bem pequenininha, que era a minha família, né? E fui deitar, e aquela doce voz: ainda não acabou. Aí eu levantei, peguei o livrinho mesmo, Perdão Cura a Alma, e comecei a escrever na contracapa. Irmãs, eu terminei a minha lista com 83 pessoas. Imagina, 83 pessoas que eu estava carregando nas minhas costas, né? E que essas 83 pessoas me impediriam de entrar no reino dos céus. Porque eu não entraria, eu ia tentar entrar sozinha, não ia conseguir. Porque eu tinha 83 pessoas que eu carregava junto comigo, atreladas a mim, com as amarras da dor, da mágoa, da amargura. E assim como eu carregava esse peso morto sobre as minhas costas, eu estava fedendo que nem esses mortos, né? Porque eu havia matado eles na minha ira. E eu fedia diante de Deus por causa do meu pecado. Então foi libertador. Foi quando eu comecei um processo, que eu sei que esse processo está ainda em andamento, que ele não termina nunca, que eu comecei a me tornar uma pessoa diferente, né? Como eu já falei aqui no devocional, eu era a pessoa que eu gritava muito, não sabia falar baixo, eu era muito irada, eu gostava de resolver tudo no grito e no tapa, eu não olhava quem era a pessoa, se era mais nova, se era mais velha, né? Eu bati na minha irmã grávida, faltando acho que 2 dias, 3 dias, eu bati na cara dela com muita força, por causa de algo que ela falou sobre o meu filho, sabe? Faltava acho que 2, 3 dias para o bebê dela nascer, bati. Isso me doeu muito depois. E
chamei o meu pastor para briga, sabe? Para a gente resolver no tapa uma situação. Então, era assim, irmãos. Então, foi maravilhoso quando Deus começou a mostrar para mim aonde eu estava. E eu posso dizer que Ele me tirou de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Agora eu decido se eu quero continuar sobre essa rocha ou não. Se eu vou deixar meus pés escorregarem para o abismo novamente ou não. Se eu quero continuar firme ou não. A decisão é minha. Minha. E ele me pôs lá, porque o desejo dele é que eu continue lá. O desejo de Deus é que você continue nessa rocha firme, com os pés fincados. E aí, quando eu vejo que meus pés estão escorregando para eu cair novamente no abismo, eu tenho que correr de volta para o topo deste monte. Glória a Deus por isso, né? A ocasião, como nos casos de abuso, em que a separação física ela é necessária, irmãos, né? Dentro de casa, seja pela esposa, seja por filho, por sobrinho, que sofrem abusos, tem que separar dessas pessoas, né? E quando um crime é cometido, a justiça tem que ser acionada. Famílias costumam colocar panos quentes. Quem já ouviu o testemunho da pastora Damares, a ministra, sabe do abuso que ela sofreu por 2 homens, né? E depois de adulta, quando ela estava na faculdade, que ela foi em casa e que um desses homens foi preso, ela começou a chorar e foi pro quarto. Aí a mãe dela foi atrás. Ou foi ao contrário, a mãe que foi pro quarto, eu não lembro. Eu sei que foi quando ela descobriu que a mãe dela, que os pais dela sabiam que o homem que eles tinham colocado dentro da casa deles estava abusando da filha e eles se calaram. Se calaram por vergonha, se calaram por não saber o que fazer. E aquilo machucou ela. Mas ela teve que liberar perdão também para os pais, né? Então, muitas vezes as famílias se calam para encobrir a vergonha, o medo da reação da sociedade. O perdão, irmãos, ele tem que ser dado, mas a justiça também tem que ser feita, né? Então, se você sabe de algum caso, denuncie. Eu conversei com a pastora Damares na época, e sobre um caso que estava acontecendo na minha família, e ela disse: pedofilia tem cura. E a gente conversava muito por e-mail, e ela me passou o número, na época, onde eu poderia encaminhar essa pessoa. Ela disse que pedofilia tem cura. Eu até falei: será? Meu Deus. Mas ficou por aí, né? Devemos perdoar a pessoa independentemente do arrependimento. Seja porque essa pessoa não se arrependeu, eu vou fazer a minha parte. Deus vai fazer a dele, e se for o caso, a justiça fará a dela, né? Nesse caso, estou falando de caso de abuso. Agora, as outras coisas, irmãos, nada melhor do que uma boa conversa. Se a pessoa quiser te ouvir, maravilhoso. Se ela não quiser te ouvir, conte para o Espírito Santo. Ele vai te ouvir e vai te orientar, né? A recusa em perdoar revela que não compreendemos o nível de perdão que nós recebemos. Porque se eu não perdoo, eu estou, talvez não renegando, mas desprezando, levando como qualquer coisa o perdão que eu recebi, que nós recebemos. Porque na medida em que for desperdoado, perdoai também. Eu sou tão amada, eu fui tão perdoada com, sabe, a minha história foi escrita com sangue de Jesus. A maior história de amor. Que ele abriu mão de tudo por amor a mim. E aí eu vou dizer: eu quero que fulano morra, eu quero que se dane, quero que apodreça, eu quero que pague. Do mesmo jeito que ele me feriu, ele vai ter que pagar, ele vai ter que sentir. E se não for ele, vai ser alguém da família dele, dela. E o Senhor fala: ele não entendeu nada.
Não entendeu nada do que ela recebeu? Será que ela não parou para pensar em nenhum momento no que aconteceu, toda a trajetória dela? Por mais perigo e desgraça que a gente tenha passado, o Senhor estava presente e colocou sua mão para que algo não acontecesse de pior. Eu tenho que olhar em volta no reino físico, no reino espiritual e ver a mão de Deus agindo na minha vida. E eles falam: perdoa, filha. Assim como eu ouvi do meu pai, meu papai Robson, o meu papai Aba também fala a mesma coisa. Perdoa, filha, perdoa. Eu te perdoei. Eu perdoei essa pessoa. Perdoa. Tá doendo? Me conta onde ainda dói. Eu tenho curativo, eu tenho, olha, um remedinho para passar. Eu tenho colo para te dar. Eu tenho um afago para te dar. Eu te aperto no meu colo. Eu cheiro teus cabelos e falo: filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Perdoa, papai tá aqui, sabe? E ele te mima e diz: eu te amo, filha. Eu perdoo. Eu te abençoo. Eu te ajudo. Eu tô aqui, conta comigo. Tá duro, tá difícil perdoar. Conta com o papai. Papai vai segurar na tua mão quando você for, sabe? Perdoar aquela pessoa. Fecha teus olhos e imagina essa cena, irmãos. Deus te colocando no colo. Falando: eu tô cuidando de você. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido. Se sinta amado, irmão, se permita ser amado e alcançado por esse perdão tão grande que o Senhor nos deu. O poder que esse perdão tem na nossa vida, de nos libertar, é libertador. Eu ouvi uma cantora, pastora, na casa dela, ela e a filha xingando, sabe? Aí eu olhei assim, uau! Ela falou assim: de vez em quando a gente xinga uma a outra porque é libertador. Faz o teste. Ela é libertador de vez em quando falar um palavrão. Eu falei: meu Deus, que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe. Ela usa a boca dela para estar à frente da igreja cantando, levando multidões a cantar. E eu falei: uau! E deve ser muito libertador, né? Ao fazer tudo ao contrário. E é libertador, irmãos, perdoar. Quem nunca tomou a coragem de perdoar alguém que te machucou muito, muito mesmo? Que às vezes é tão fácil perdoar pequeninos delitos, né? Pequeninas falhas, mas algo muito grande, um prejuízo financeiro, não sei o que te aconteceu, uma surra que você levou, né? Foi tantas coisas na minha vida, na minha infância, e bullying de professores e de colega e tudo, e tantas coisas que eu ouvi a minha vida inteira, que eu poderia não, ter continuado a pessoa amarga que eu era. Eu pedia tanta morte a Deus, tanto, tanto. Eu tentei o suicídio 2 vezes, o primeiro com 15 anos. E eu falava: eu não presto para nada, não vale, eu não isso, eu nunca serei nada, porque eu ouvia tudo isso e eu absorvi, eu tomei aquilo para mim. E eu falava: Deus, eu não quero passar dos 40 anos. Esse mês eu faço 55 para a glória de Deus. Né? E eu falava: eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida, eu não tenho uma perspectiva de futuro, de coisas boas para minha vida. Não quero passar, não. 40 anos para mim já será enfado e canseira. E eu pedia todos os dias: Deus me mata, me mata. E eu, quando me relacionava com alguém, eu pedia para aquela pessoa me matar, irmãos. Olha o nível que eu vivia. E eu falava: me mata, me mata. Porque eu não queria tirar minha vida demais. Já tinha tentado e não deu certo. E eu pedia para as pessoas com quem eu me relacionava para elas me matarem. Que pobre criatura. Totalmente dentro da igreja e o coração totalmente fora. Sabe? Hoje, eu tenho tantos motivos para ser grata. Para dizer: Deus, como eu sou feliz por ser amada por ti. O teu perdão me alcançou. A tua graça me alcançou. Vamos absorver em nosso ser essa graça de Deus. Viver esse favor, esse amor, esse
presente diário que Deus nos dá, que é vida, que é misericórdia, que é bondade, que é a justiça dele, que é a fidelidade, o perdão dele. Vamos viver, irmãos. Isso é gratificante, gratificante. Perdoar não significa esquecer, mas é lembrar sem sofrer. E hoje eu olho para trás, às vezes eu choro quando eu falo, mas não é de dor, não é mais de tristeza, não é pelo que me fizeram, é pela gratidão do meu coração a Deus, por Ele ter me alcançado e eu ter recebido o presente que Ele tinha para me dar. O pacote tão grande. Não foi um pacotinho, não. Foi um pacotão, sabe? De perdão, de amor, de graça que Ele teve para me dar. Então receba hoje esse presente de Deus. O amor, a graça, o perdão dele, a misericórdia. Ele me amou com tanta misericórdia. Ele te ama com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta graça, com tanta bondade. Então receba isso do nosso papai nesse dia, né? Nós ainda temos aí 4 dias pela frente para terminar essa semana. Então, grandes coisas tem feito o Senhor, por isso nós estamos alegres. E grandes coisas Ele ainda fará essa semana, por isso nós já estamos alegres com a expectativa do novo de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado, que você tenha recebido com muita sede, sabe? Essa palavra, para que Deus possa saciar essa sede que você tem. Amém? Pastora Malha, muito obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, pastora Mônica. Nós que agradecemos essa rica e abençoada palavra, né? Eu tenho aprendido a cada dia que nós precisamos perdoar. Muitas das vezes nós somos atingidos, afetados, apedrejados, não pelo que a pessoa às vezes fala que nós somos, não porque nós representamos algo para ela, ela que está ferida, ela que está machucada, sabe? E ultimamente o Senhor tem me mostrado isso sobre o perdão, eu tenho falado muito sobre perdão para as pessoas, e quando eu vou a fundo saber por que que a pessoa fez aquilo, ela está passando por uma depressão, ela está passando por um problema familiar, por um problema financeiro, por alguma situação que ela não está sabendo lidar. E é isso que a gente vê aqui, né? O testemunho da pastora Mônica era muito sobre ela ainda, né? Magoada, ferida, e aí ela acabava, se pisasse, né, como se diz, no calo, e ia lá e resolvia. E não é assim que Deus quer, né? Quando aí ela se converteu realmente nos braços, no coração e na mente com o Senhor, e ela se tornou uma nova criatura. Que testemunho bonito para nós hoje. Nós precisamos ser novas criaturas. A gente não pode só ir na igreja e estar orando e achando que a gente está fazendo tudo certo. O certo do Senhor é que nos interessa. Então, vamos ser, às vezes, pacientes, né? Orar pelaquela pessoa, e por mais que não seja você que ofendeu, vá lá e peça perdão e tente se consertar, mas ore antes para o Espírito Santo com você, porque ela vai se abrir para você e vai dizer por que aquela atitude dela. Lógico, tem as pessoas que são pessoas que têm uma conduta que não é como a nossa, que são os narcisistas, são pessoas bipolares, são pessoas doentes, que vão nos ofender e não vai, muitas das vezes, nem aceitar um perdão. Essas pessoas, elas precisam de tratamento da medicina. Agora, tem pessoas que são machucadas que vão ficando, parece um caminhão de lixo, vai juntando. E aí, quando ela sai vomitando em todo mundo. E às vezes não é com você o problema. Geralmente, e 100% eu te digo, é com elas. Porque elas estão feridas, machucadas, e se alguém cutuca lá, às vezes nem cutuca, até uma palavra que ela não gosta, ela vai e atinge você. Então, o perdão é libertador, realmente. O perdão é o poder do perdão. Nos tira pesos do ombro, da mente e do coração. Amém? Que hoje nós possamos... Hoje eu convido você,
Hoje são 9/4/2024, eu já vou passar para a pastora Genesi a fazer uma cartinha. Como é que você começa essa cartinha? Eu e a pastora Mônica, a gente tem um hábito de fazer essa cartinha, e algumas pessoas aqui já fazem. Você vai começar essa cartinha, pega um papel, um caderno, você pode comprar um caderno baratinho lá, ou papel, e você escreve como se você estivesse falando para o Senhor, exaltando Ele, que Ele é tudo na sua vida, que você precisa dEle, que você depende dEle, que sem Ele nada você é e nem pode fazer. Depois, no meio da carta, você vai falar ser grato ao Senhor pelo aquilo que Ele faz por você todos os dias. Coloque no dia a dia o que o Senhor fez, o que você, o alimento, o seu banho, a sua família, que tudo que você veja aos seus olhos que é gratidão para você. E no final você faz o encerramento dizendo o quanto você ama Ele, sabe? A sua prece de amor para o Senhor. Isso é muito importante para nós, porque lá você vai conseguir entender que hoje, se você falhou hoje, o que você precisa melhorar durante todos esses dias. Então, hoje a gente convida quem está aqui a fazer uma cartinha para o Senhor, e terça-feira nós vamos entregar ele e quero ouvir um testemunho da cartinha, tá bom? Pastora, eu tenho dúvida. Me chama, eu chamo o seu líder para entrar no grupo, que lá eu vou deixar essa explicação também, tá? Eu e a pastora Mônica, a gente tem um hábito de ler a palavra, escrever nossa cartinha para Deus. Quer falar, pastora Mônica, um pouquinho sobre a cartinha? Eu acho interessante essa carta, porque às vezes a gente não consegue expressar em palavras, assim, falando algo para alguém, e aí a gente, quando escreve, flui. E com Deus é a mesma coisa. E muitas vezes, nosso dia a dia... Ontem, quando eu deitei, falei, bora lá, Espírito Santo, fazer resumo do meu dia hoje. O que eu falei, o que eu fiz que foi contra aquilo que tu queres para mim, que eu magoei meu esposo, que eu falei alguma coisa que ele não gostou. E aí a gente faz aquele resumo. Mas tem coisas que às vezes fogem, mas quando você está escrevendo é diferente. Faz o teste. E no meu devocional tem assim, eu orei por, eu preciso de, Jesus falou e vou orar por, né? E que a minha leitura foi, rapidinho, irmãos, em 1 Pedro 5, de 5-9. E o que Jesus falou comigo? Que eu preciso ser sóbria, ser vigilante, resistir ao inimigo, me humilhar e confiar. E às vezes quando você lê, você passa por aquele versículo e às vezes você não se atenta. E quando você começa a escrever, vem coisas na sua, poxa, como ser sóbria? Eu não bebo. Às vezes eu estou embriagada por uma ira, por um sentimento. Eu fico entorpecida que eu não vejo, eu não sei, eu não me apercebo do que eu estou falando ou fazendo. Então, se o Senhor me mandou ser sóbria, é porque em alguma coisa eu estou carregada de mosco, né? Então, faz esse teste, irmãos. Hoje, antes era um caderno mesmo, hoje eu estou com esse devocional, Eu e Deus, ele é bem baratinho na Shopee, tem capas lindas. Mas o que eu gostaria de atentar nesse... Ele começa nessa página, ó, Minha Jornada com Deus. Aí eu coloco a leitura. O que eu achei mais legal na leitura? Aplicação para minha vida. Eu quero agradecer por o que posso melhorar nessa primeira página aqui. Na segunda, já é a minha cartinha para Deus. E aí depois vem, na quarta folha, eu e Deus. Aí que vem, eu orei por, eu preciso de, Jesus falou, e vou orar por. Essa página aqui. Então, hoje eu estou usando esse livrinho, esse caderno, né, para falar com Deus. Faz esse teste e, como a pastora Amália diz, depois vem dar o testemunho. Amém? Deus abençoe. Obrigada. A pastora Genesi também tem o hábito de escrever, eu gosto muito. A maioria dos pastores, eles fazem isso, né? Pessoas que têm ministério, eles já estão nessa vibe de fazer essa cartinha para Deus. Por quê? É lá que a gente tem um tempo de colocar tudo aquilo que a gente não coloca na nossa oração. Amém? Pastora Genesi, a senhora dá o testemunho, dá a oração final e a bênção apostólica. Amém?
Amém, amém, glória a Deus. No mês de março, né, lembra que eu fui para o Rio Grande do Sul, né, até comuniquei a pastora Amália, e eu fiquei, eu acho que 32 dias lá. E eu fui para os 15 anos da minha neta, da Júlia. E eu fiquei 11 dias com ela praticamente à tarde, que ela estuda pela manhã, e durante o dia fazia almoço para eles, né? Muito bom, 5 netinhos e ela. Então, 15 anos é uma idade muito linda, e ela estava muito linda no aniversário dela. E eu dei muito conselho para ela, porque é uma idade de decisão do que vão estudar, do que vão ser, e eu o tempo todo, minha querida, tu é chamada desde o ventre da tua mãe, né? Tu canta, tu toca, tu é comprada pelo sangue de Jesus, e sempre falando para ela, sabe? Passou a festa, né, dos 15 anos dela, aí tinha o retiro de Páscoa, e eu estava no culto quando o pastor anunciou, e aí vem uma moça falar, Júlia, vamos no retiro? Delas, não vou poder ir, que eu não tenho condições. Delas, Júlia, nós vamos fazer pizza, cachorro-quente, vamos ajudar os jovens que não podem. E ela foi uma das abençoadas para ir, né, ganhando. E ela foi. Aí, na segunda-feira, eu liguei para ela, disse, fui batizada no Espírito Santo, e dei meu nome para batizar nas águas, a líder do louvor me convidou para cantar, e eu disse, glória a Deus, porque a gente sabe, né, irmãos, que uma decisão é uma vida, ela tá iniciando a vida dela, então o Senhor selou ela com o Espírito Santo, e eu fiquei muito, muito feliz, porque imagina o coração de uma avó, né? Vendo, né, desabrochar para a vida, mas a vida com Jesus. A gente sabe, a gente já passou por esse caminho, e a gente sabe que com Jesus é a melhor decisão, não tem um segundo de arrependimento nós tomar a decisão por Jesus. E ela, então, fez esse compromisso, vai se batizar, e eu agradeço muito, muito as orações dos irmãos que sabia que eu ia viajar, as irmãs oraram por mim, e foi uma viagem maravilhosa, e pude fazer muito para o Senhor, muito, quer dizer, no meu tempo, porque a gente nunca faz muito. O Senhor fez muito mais para nós, e deu a vida dele por nós, e isso é maravilhoso. Então, glória a Deus, eu quero somente agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, então. Se alguém tem um pedido de oração, né, ou por um familiar, ou por alguém que está distante dos caminhos do Senhor, coloca diante do Senhor neste momento, e fala o nome dessa pessoa que você está lembrando. Traz de volta para a tua casa, Senhor. Salva pela tua misericórdia. O maior milagre, queridos, é a salvação. A gente pode ver cura divina, e existe cura divina, mas o maior milagre é a salvação. E nós sabemos que o Senhor disse, a tua fé te salvou. Nós não podemos crer pela pessoa, mas nós podemos orar. E a oração da fé pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de falar contigo, porque sabemos que todo o poder te foi dado no céu e na terra, em todos os lugares o Senhor nos escuta e nos responde. E nós sabemos que o Senhor responde-nos na hora certa, na hora do Senhor. Nós oramos pelas pessoas que estão neste momento intercedendo por alguém, Senhor. Ó Senhor, traz de volta, assim como o Senhor trouxe aquele filho pródigo, aquele filho que deixou o pai e pegou a herança e saiu, mas um dia ele caiu em si e voltou para a casa do pai, e o pai estava esperando com os braços abertos. Obrigado, Senhor. Vá de encontro, Senhor, aquela pessoa que o Senhor sabe tudo de nós. E nós pedimos, traz de volta para a tua casa. Senhor, que as igrejas voltam a se encher novamente de pessoas que pararam. Traz de volta para o teu redil. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Agora que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo
seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. 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 Hoje, Deus, aleluia. hoje às 15 horas temos oração, tá? Guardamos você lá. Ou nas 15 ou até amanhã às 8h15. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Tenham um excelente dia. Obrigada, pastora Mônica. Obrigada, pastora Genesi. Obrigada, missionária Jerusa. Obrigada a todos que participaram hoje. Vamos com fé, que o Senhor já deixou tudo pronto para mim e para você. Vamos rompendo em fé. Amém? Beijo, Amém. fiquem na paz. Até às 15 ou até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna. Amém. Deus abençoe todas. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos também.